Olá, aqui é a professora Daniele e essa é a nossa aula de haletos orgânicos. Haletos orgânicos são compostos derivados dos hidrocarbonetos por substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por um ou mais halogênios. Estamos falando de flúor, cloro, bromo e iodo. Aqui nós temos então, nesse slide, alguns exemplos de haletos orgânicos. Aqui nós temos o 2-bromopropano, nós temos uma outra cadeia carbônica representada pela existência do iodo, certo? Então, percebemos aqui que os haletos, então, são esses compostos orgânicos que possuem os elementos da família 7A da tabela periódica, que é o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. O principal componente tóxico do agente da laranja e talvez um dos componentes químicos mais tóxicos já produzidos pelo homem é o 2,3,6,7 tetacloreto de benzeno para-dioxin, também conhecido por TCDD, um tipo de dioxina. Ao observar a fórmula desse composto, verifica-se a presença de átomos de cloro, ligados diretamente ao átomos de carbono. Isso caracteriza uma função orgânica chamada de haletos. Observem também que essa toxina ela pode causar câncer, má formação fetal e a morte. O nome dos compostos halogenados podem ser dados a partir de dois sistemas de nomenclatura. Uma é oficial e a outra é usual. No sistema oficial, os nomes são dados com os prefixos fluoro, cloro, bromo e iodo, seguido dos nomes dos compostos principais. Citam-se os prefixos em ordem alfabética, antecedidos pelos números indicativos de sua posição. No usual, os nomes dos haletos orgânicos são dados com as palavras fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, seguida da preposição de, mais o nome do ligante orgânico. Nesse slide, nós temos três exemplos. O primeiro, vamos falar do haleto que possui o bromo. Com o nome oficial, ele fica 2-bromopropano. No seu nome usual, ele passa a ser brometo de isopropila. Vamos olhar agora o haleto que possui o cloro. No nome oficial fica clorometano, já no nome usual, cloro de metila. Agora vamos observar o haleto que possui o iodo. No nome oficial fica iodoetano. No nome usual, iodeto de etila. A classificação dos haletos se divide em duas partes. Haletos de alquila, que liga-se diretamente a um carbono saturado de um hidrocarboneto de cadeia aberta ou fechada. Aí nós temos lá o exemplo, né, no caso do bromo, ciclopentano, e nós temos um outro exemplo, que é o 2-clorobutano. E tem o haleto de arila, que liga-se diretamente ao núcleo benzeno. Nós temos então o bromobenzeno ali, e na outra parte nós temos um bromo 2,5 dimetilbenzeno. Classificação de acordo com o átomo de carbono. Os haletos orgânicos podem ser classificados de acordo com o átomo de carbono no qual o halogênio está diretamente ligado, em primário, secundário ou terciário. Observem bem os exemplos. O carbono primário ali é chamado também de um haleto primário, conforme a posição desse carbono na quantidade de números de carbono que está ligado a esse carbono que está ligado diretamente a esse haleto. E assim sucessivamente, nós temos um secundário, quando eu tenho um carbono que está ligado diretamente ao haleto, e esse carbono está ligado a dois outros carbonos. Terciário, quando o carbono que está diretamente ligado ao haleto está ligado a outros 3 carbonos. Propriedade dos haletos. A massa molar influencia na temperatura de ebulição e na densidade dos compostos.
Quanto maior o número de átomos de carbono em uma cadeia normal, isto é, quanto maior a massa molar, mais alto o ponto de ebulição do composto. Nós temos 3 exemplos: clorometano, cloroetano e cloropropano. Observe que no clorometano tem-se o ponto de ebulição menos 24,09. Lembrando que metano significa que eu tenho ali um carbono só. Quando eu comparo ele com cloroetano, esse ponto de ebulição, por ter aumentado o número de carbonos, ele já é de 12,3 graus. E o cloropropano, em que eu tenho lá a quantidade de 3 carbonos, eu já tenho ponto de ebulição de 46,5. Os haletos orgânicos são considerados por muitos autores como não sendo uma função. Devido a isso, ele não vai ter a importância na cadeia carbônica que teria, por exemplo, um álcool, a existência da hidroxila. Quando eu vou enumerar a cadeia carbônica, eu devo priorizar. Se eu tiver a insaturação ainda vai prevalecer sobre a função do haleto. Agora, se eu tenho uma ramificação em um haleto, eu vou prevalecer, então, a contagem do carbono próximo, então, do haleto. Existem diversos tipos de haletos na nossa vida, né? Os haletos, eles são usados como matéria-prima em síntese orgânicas, como solventes, desengraxantes para metais, compostos para lavagem de roupas, a seco e outras coisas. Um dos haletos mais importantes e mais conhecidos é também chamado de triclorometano, conhecido também como lança-perfume. Ele foi usado como anestésico pela primeira vez em 1847 pelo médico escocês James Young Simpson. A anestesia era feita por inalação dessa substância. Mesmo sendo um anestésico altamente potente, seu uso com essa finalidade foi vetado por, por causar grandes probabilidades de causar uma parada respiratória, batimentos irregulares do coração e danos irreparáveis ao fígado e ao rim. Mas aqui nós finalizamos a nossa aula de haletos. Muito obrigada.